Glória a Deus, graças e paz em nome de Jesus. Estamos mais uma sábado de aleluia aí para todos, em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando aí e está no YouTube junto conosco, então Deus abençoe, dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal, que você possa estar junto conosco, glorificando a Deus em nome de Jesus. Neste momento, estaremos então iniciando aqui, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor pela vida de vocês, de cada um dos irmãos aí que nos acompanham. Você que ainda não firmou a sua fé no Senhor Jesus, você que tem outra religião, enfim, que está acessando esse canal, fique à vontade também para adorar a Deus junto conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração, para o meu coração, para o coração de cada um daqueles que Deus encaminhar aqui através do Espírito Santo. Enquanto isso, estaremos louvando, lembrando que nós estaremos trazendo hoje algo um pouco diferente aí, né? Mas que nós possamos estar, em nome de Jesus, né, fazendo a vontade do Senhor, amém? Glorificado e exaltado seja o nome de Deus. Aleluias! Me perguntaram quem sou eu, querem saber onde foi que eu saí. Estão pensando que foi muito fácil pra eu chegar até aqui. E olhem, dizem que eu não estou preparado, e olhem, julgam o meu jeito de adorar. Mas só Deus sabe o que eu fiz no anonimato, quando ninguém estava vendo eu chorar. Eu vivi no deserto, senti o frio e calor, renunciei minhas vontades pelo chamado do Senhor. Mas só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui. Por isso, irmão, não me critique, pergunte a Deus sobre mim. Mas eu não sou artista, não sou celebridade, não sou melhor nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Mas eu não sou artista, não sou celebridade, não sou melhor nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou, não sou melhor nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou, não sou melhor nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. E pode aquele crer, que ele apareça, já que tudo é dele. Eu sei o meu lugar, não sou celebridade. Quem brilha aqui é ele, então pode passar. E pode aquele crer, que ele apareça, aqui tudo é dele. Eu sei o meu lugar, não sou celebridade. Quem brilha aqui é ele, então pode passar. Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, aqui pode passar. Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, aqui pode passar. Ele tá passando, ele tá passando, ele tá passando, ele tá passando, tá passando. Aqui pode passar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, né? Seu testemunho aí. Aleluia, de muitos irmãos, né? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Vamos lá, vamos adorar a Deus. Rendido estou, prostrado aos meus pés, vim te adorar. Eis aqui meu corpo.
adorado. Eu me consagro a ti, meu louvor é só teu, tu és exaltado. Rosa de Saron, lírio dos vales, meu libertador, estrela da manhã. Jesus, teu nome é maior do que tudo aqui, tu és adorado. Eu me consagro a ti, meu louvor é só teu, tu és exaltado. Pra onde eu iria? Pois só tu tens palavras de vida eterna pra mim. Jesus, teu nome é maior do que tudo aqui, tu és adorado. Eu me consagro a ti, meu louvor é só teu, tu és exaltado. Jesus, teu nome é maior do que tudo aqui, tu és adorado. Eu me consagro a ti, meu louvor é só teu, tu és exaltado. Aleluia, glória a Deus, sempre exaltado, rei exaltado nos céus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos estar louvando mais um e já vamos passar para o Ministério da Palavra, né? Você que por um acaso entrou aqui, pode deixar nos comentários seu pedido de oração, nós estaremos orando no secreto e na próxima live estaremos citando o seu nome, se você quiser. Não precisa deixar o nome todo, pode deixar só o primeiro nome aí, não precisa deixar o sobrenome se você não quiser. Mas se fizer questão, e o pedido de oração também, se você quiser deixar aí, é para minha saúde, é para isso, para aquilo, pode deixar também. Se não quiser, também não tem problema, só deixa o nome e escreve, né? Deixa no comentário, pedido de oração ou preciso de oração. Ou ore por mim, alguma coisa assim que eu entenda que você está dizendo. Aleluia, glória a Deus. Então, cumprimentar os irmãos aqui, graça e paz, em nome de Jesus Cristo, a todos os irmãos da América Latina, a todos os amigos que estão junto com nós outros, os venezuelanos, argentinos, chilenos, espanhóis, mexicanos, a todos os irmãos da América Latina, Bolívia, Uruguai, enfim, a todos os irmãos. Deus los bendiga, hermanos. Vamos adorar al único e suficiente Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos então. Renuévame, Senhor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús.
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Yo navegaré océano del Espíritu y allí adoraré a Dios de mi amor. Yo navegaré océano del Espíritu y allí adoraré a Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, descende como fuego, viene como el Pentecostés y de manera gozosa. Espíritu, descende como fuego, viene como el Pentecostés y de manera gozosa. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me ha comprendido sin ninguna explicación. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me ha comprendido sin ninguna explicación. Oh, Espíritu, Espíritu, descende como fuego, viene como el Pentecostés y de manera gozosa. Espíritu, Espíritu, descende como fuego, viene como el Pentecostés y de manera gozosa. Aleluya, gloria a Dios. Gracias a Dios, gracias y paz a los hermanos, a todos los hermanos de la América Latina, a todos los extranjeros que están junto con nosotros aquí en Brasil y en su país. En fin, no importa onde estejas, de Lages, de perto, acerca de nosotros. Dios los bendiga a todos los otros, a todos ustedes, en nombre de Jesucristo. Aleluya. Y si tú sentiu en tu espíritu, el Espíritu de Dios hablando contigo en su corazón, que tú puedas hacer esta oración ahora, junto conmigo. Amém? Vamos a dizer assim: Senhor Jesus, eu creio em tus palavras,
Eu creio que tu és Hijo de Deus e tu tienes tocado em meu coração e eu quero aceitar a Jesucristo como único e suficiente e exclusivo Salvador de minha vida, porque compreendo que tu eres um padre de família e tu derraste a seu filho, seu hijo, Jesucristo, para que viesse a nós outros para nos salvar de la ira futura. Aleluia. Que eu pueda acessar a sua presença agora e que o Senhor hable comigo através da palavra de Deus e que o Senhor já habló comigo em meu coração através de las canções ao tu santo nome, que glorificar a tu santo nome. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Em nome de Jesus, né? Você que está junto conosco aí, vamos então entrar para o Ministério da Palavra. Nós vamos estar aqui falando acerca do Evangelho do Reino. Então você que está junto conosco nessa tarde aí, ou já entrando à noite, né? Que você possa, em nome de Jesus, estar junto comigo, né? Pega a sua Bíblia lá, pega a sua escritura, o seu tablet, celular, aplicativo da Bíblia, onde você estiver, no desktop, no notebook, aonde ficar mais fácil para você. Amém? Nós vamos utilizar algumas versões das Escrituras, Corrigida Fiel, a Judaica e também outras versões de Almeida aqui, enfim. Mas vai ficar claro que os textos são muito básicos, então fique à vontade aí para ver nas suas versões, ou se tem mais de uma versão ou uma versão, enfim. O entendimento vai ser o mesmo, amém? Aleluia. Então vamos lá para Mateus capítulo 24. Deixa eu ver se é o 24. Aleluia. Glória a Deus. É o 23. Só um pouquinho. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Mateus 24. Só deixa eu achar o versículo aqui. Aleluias. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. 24, versículo 1. A seguir. Assim que Yeshua saiu do templo e seguiu adiante, os talmidins se aproximaram dele e chamaram sua atenção para os edifícios do templo. Mas ele lhes respondeu: vocês veem tudo isto? E eu lhes digo que eles serão totalmente destruídos, nenhuma pedra ficará em pé. Amém? Quando ele estava assentado no Monte das Oliveiras, os talmidinhos, os discípulos, se dirigiram a ele. Diga-nos, perguntaram, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda e o sinal do fim dos tempos que está determinado? Yeshua respondeu: cuidado, não deixe ninguém os enganar, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou Messias, e desviarão a muitos. Vocês ouvirão rumores de guerras por perto e notícias de guerras distantes. Cuidado para não se amedrontarem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Porque povos lutarão contra os outros, nações lutarão umas contra as outras, haverá fomes, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. Nesse tempo vocês serão presos, punidos e condenados à morte. Todos os povos o odiarão por minha causa. Nesse tempo, muitos serão enlaçados pela traição e odiarão uns aos outros, e aparecerão vários falsos profetas, enganarão muitas pessoas.
O amor de muitos esfriará por causa da crescente distanciamento das Escrituras ou da Torá, mas quem suportar até o fim será libertado, ou será salvo. E essas boas novas, ou esse evangelho a respeito do reino, será anunciado em todo o mundo como testemunha a todos os pagãos, e então virá o fim. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. Então nós estaremos falando acerca do evangelho do reino. Aleluia. Não é fácil, irmãos, mas Deus, pelas suas misericórdias, estará nos dando graça agora neste momento aqui em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. 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 Aleluias. Glória a Deus. Então, nosso texto base é 24, Mateus 24, versículo 14, né? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Amém? Então vamos lá. Vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo fale conosco nessa hora, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia, Pai, de cada um de nós. E que o Senhor venha com o espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do Teu Filho amado, Jesus Cristo, a fim de que nós possamos saber qual seja, ó Pai, a Tua vontade perfeita e saber o que diz respeito à nossa vocação no Senhor. Que o Senhor possa ser glorificado, honrado e que nenhuma palavra se perca, mas que seja tudo para edificação, seja tudo para maturação, seja tudo para consolação e exortação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos falar aqui sobre o Evangelho do Reino. Nós temos que ir lá para o começo. Amém? Então vamos comigo lá, vamos fazer uma viagem aí. Aleluia. Nós vamos falar um pouco sobre o reino de Deus. Amém? Então muito se fala sobre o reino de Deus. Mas nós temos que entender que o reino de Deus, ele não vem de forma aparente ainda não, né? E o reino de Deus, ele está constituído ali, uma dos seus principais, das suas principais, como que eu vou dizer, base assim, para a nossa vida, é Mateus 7. Começa ali por Mateus 7. Deixa eu ver. Aleluia. Mateus 7, não, Mateus 5, na verdade. Começa nas bem-aventuranças ali, Mateus 5, e vai até o 7:29. Então essa é a constituição do reino de Deus. Você quer seguir a lei do Senhor, através do teu sacerdócio, ou através do teu chamado, enfim, da forma que você entenda. Você tem que começar a fazer o que está escrito aqui. Porque o reino de Deus, a legislação divina, ela tem parâmetros e padrões. E é necessário que nós tenhamos um estilo de vida do reino para que possamos experimentar as coisas celestiais que Deus tem para nós. Amém? Como lá diz em Efésios 1, ele fala que nós já temos aqui, ó, deixa eu só colocar aqui para você, ó. Nós já temos tudo o que precisamos. Por quê? Efésios 1:3 diz assim, ó: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as
bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, os lugares celestiais, a igreja que está ali inserida, está em Cristo. Então, você precisa estar firmado na rocha, na palavra, com entendimento, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, vamos lá. Gênesis capítulo 14 vai falar de alguém aqui que muitos, dizem que ser Jesus, uma manifestação, uma teofania de Jesus, mas eu não quero entrar nesse detalhe porque a gente não pode dizer o que a Bíblia não diz. Mas se você entende assim, amém. Mas eu vou colocar algumas partes aqui do texto, daí nós vamos estar falando sobre isso. Daí eu interpreto dessa forma, né? Se fizer sentido para você, amém, aleluia. Mas o entendimento é o mesmo. A discussão não é se ele é ou não é Jesus, a questão é que ele é a essência igual de Jesus. E nós temos que andar conforme esse reino aqui. Então vamos lá, Gênesis 14, a partir do versículo 1 ao 24, eu vou estar lendo rapidamente para que ganhemos tempo. Não vou ler todos os textos, mas os textos principais, amém? Então vamos lá. E aconteceu nos dias, Gênesis 14, versículo 1. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Que esses fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, isso aqui é quase inglês, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Kedorlaomer, os reis que estavam com ele, feriram os refaíns em Asterote Carnaim, e os uzins em An, e aos emins em Savé, Kiriataim, perdão. E aos Oreus no seu monte Seir até ao Parã, que está junto do deserto. Só precisamos entender aqui algumas coisas. Ao 14º ano que veio Kedorlaomer, né? Esse cidadão aqui, e os reis que estavam com ele, eles feriram os refaíns. Todos esses aqui são, eu acredito, descendentes de gigantes, tá? Então os refaíns ali, que a palavra refaíns ou rafaíns, ela quer dizer terrível, terríveis. Aí tem os emins ali também, são tudo descendentes de gigantes, tá bom? Aleluia. Também quer dizer terríveis, emins. Aleluia. Glória a Deus. Não vou entrar muito nesses detalhes de nomes, mas só para a gente como é que fala? Se centralizar no texto. Versículo 6, vamos lá, 7. Depois tomaram e vieram a Mispate, que é Cádiz, feriram toda a terra dos amalequitas, também aos amorreus que habitavam Azazon, Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar, ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5, nessa batalha aqui. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Olha aí, o asfalto já surgiu lá, hein? E fugiram os reis de Sodoma e Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. Aleluia. E tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus mantimentos, e foram-se. Aí quem estava lá em Sodoma e Gomorra era Ló, sobrinho de Abrão. Também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escaparam, e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner,
eles eram confederados de Abrão. Abrão quer dizer pai das alturas. E depois Deus muda o nome dele para Abraão, que se torna pai de nações ou pai de multidões. Então vamos lá. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, presta atenção no texto que tá. Armou os seus criados nascidos em casa, 318, e perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu e perseguiu até Obá, que ficou à esquerda de Damasco. E tornou trazer todos os seus bens, e tornou trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, também as suas mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou a ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, aqui, ó, esse é o famoso Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão, dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Skol e Money, esses que tomem a sua parte. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos aqui estar sinalizando algumas questões aqui. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui, no versículo 18 ele fala que Melquisedeque era rei de Salém. Trouxe pão e vinho e esse era sacerdote do Deus Altíssimo. Então nós temos aqui o pão e o vinho que representa a aliança. Então nós tínhamos a ceia antes da ceia ser constituída pelo sacerdócio levítico e também pelo Senhor Jesus. Depois ele vai retomar isso aqui porque ele é essência, sacerdócio do mesmo jeito. Então ele está já dando um parecer daquilo que é a vontade de Deus. Então aqui representa a aliança, né? Ele abençoa a Abrão, aqui, né? O sacerdote do Deus Altíssimo. E Abrão, mediante isso, dá o dízimo. Então muitos chegam e falam, mas o dízimo é da lei antiga. Tá, então a ceia é da lei antiga também. Então hoje não toma ceia. Tá aqui. Então Deus não abençoa, porque é da lei antiga. Né? Vou citar um texto aqui. Os Salmos 23 então não vale mais. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque é da lei antiga, não vale mais. Tá vendo como às vezes a gente não entende as coisas? Mas enfim, não vou entrar nesse assunto. Tem um vídeo no canal que eu ensino sobre isso, uma visão para você ter uma base. Mas cada um faça conforme Deus colocar no seu coração. Aleluia. Só não esqueça que nós passaremos pelos dois tribunais. O de Cristo e o do trono branco. Quem não passar no de Cristo, for reprovado, vai para o trono branco. E quem não for, né, para o trono branco, já foi aprovado por Cristo, né, os escolhidos. Mas enfim, isso aí também é algo que outro dia falaremos. Nós sempre estaremos pregando sobre o Evangelho do Reino agora todo sábado, toda quarta e toda sábado e toda quarta. Quando tivermos lives na sexta e no domingo, também falaremos sobre esse assunto. Né? O Espírito Santo quer, porque a palavra de Deus ali no texto base diz que o Evangelho do Reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Então nós temos que pregar o Evangelho do Reino. Você precisa entender o Evangelho do Reino. Eu só vou abrir um ponto aqui, uma aspas aqui. Jesus ele fala assim, vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Levai sobre vós o meu fardo, né, troca comigo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Depois, isso é o Evangelho da Graça. Então, a libertação da opressão, né, libertação das doenças e curas, enfim,
psicológicas, tudo tratamento de Jesus, né, através do Espírito Santo. Primeiro passo do crente. Segundo passo do crente, Evangelho do Reino. Como que é? Vinde após mim e vos farei pescador de homens ou de almas. Então o que acontece? No segundo passo, você já veio curado, sarado, liberto. Agora você vai receber instruções sobre como funciona o ministério, como funciona o chamado, como funcionam os dons de Cristo, os dons de Deus, os dons do Espírito Santo. Você vai ser equipado com esses dons, vai entender o seu chamado e, por fim, o último Evangelho Eterno, que tem a ver com o sacerdócio de todos os santos. Então, você vai exercer o teu sacerdócio, que tem a ver também com isso aqui. Porque veja o estilo de vida de Abraão. O estilo de vida de Abraão é o estilo de vida que nós temos que ter agora, no fim dos tempos. Então, esse assunto é muito relevante para cada um de nós. Nós vamos discorrer por aí, pelos textos, você vai entender melhor. Mas uma coisa que a palavra diz, que depois que nós somos equipados, aí que nós somos enviados. Agora ele diz, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Vinde a mim, vinde após mim e ide. Muitos vão até o Senhor e já estão indo para ganhar as almas. Está errado, estou pulando o processo. Então, vinde a mim, vinde após mim e ide. Porque quem vai fazer o pescador de homens? É Jesus, tem que andar com Jesus, tem que pegar a instrução do mestre, seguir as pisadas de Jesus, não faça as coisas por si, não confie, né, em métodos ou estudos. Busque a presença de Deus através da Escritura, jejum e oração, e o Espírito Santo vai te equipar e vai te revelar, esclarecer, e vai confirmar através dos homens dons, através da igreja, através da inspiração do Espírito Santo, através de visões, enfim, da forma que Deus usar para te revelar o teu chamado. Que todos nós fomos chamados para fazer algo. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Dito isso, vamos lá então, voltando para Melquisedeque. Porque Melquisedeque é a chave aqui do nosso estudo. Então, Melquisedeque, ele é importante, né? Muito importante. Porque ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, que aparece para Abraão, para abençoar Abraão, fazer uma aliança, abençoar e receber uma oferta. Olha só que maravilha, né? Então vamos lá. Eu gostaria de colocar algumas declarações a respeito de Jesus que está lá no livro de Hebreus. Livro de Hebreus não, na carta aos Hebreus. Perdoa, às vezes eu troco tudo, tá? Aleluia. Não sou mestre na palavra, né? Meu chamado é para profeta, mas eu preciso ensinar a palavra também. Pregar a palavra, ensinar é um dever de todos, né? Não as minhas convicções, mas aquilo que o Espírito Santo nos inspira. Então, lá em Hebreus 5:10, ele vai dar uma declaração assim, ó. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Existe uma ordem, a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus, ele é chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo essa ordem de Melquisedeque. Lá em Hebreus 6:20, ele vai dizer quase a mesma coisa. Ele vai dizer assim, ó. E visto como não é, sem prestar juramento, porque certamente... Não é 6:20 não. 6:21. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá em Hebreus 7:17, ele também vai falar sobre isso. Eu li o 7:20, 7:21. Eu que vi errado. O 6:20, ele fala, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. 7:21 eu já li, e tem o 7:17. Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, só na carta aos Hebreus, ele vai falar 4 vezes que eu marquei aqui. Se ele fala mais, enfim, não sei. Mas, principalmente, essas 4 que ele vai dando a entender. Olha, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
Onde fala em Melquisedeque? Em Gênesis. Ah, tem um livro apócrifo aí que fala. Não vou usar esses textos não, tá bom? Vamos usar o que todos temos acesso. Claro, você pode baixar a Bíblia que tem os livros apócrifos, mas vai dar muita... talvez dê muita confusão até você entender ali alguma coisa. Tem coisa que a gente não pode considerar, a gente pode desprezar. Temos isso aqui já é o suficiente. Porque nós não temos que entrar em questões de quem era Melquisedeque, qual era a cor dos seus olhos, qual era a sua estatura. Não, nós temos que entender que ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. E o estilo de vida de Abrão atrai a presença desse rei, atrai a ele para fazer uma aliança com Abrão. Ele faz a aliança, ele abençoa Abrão e Abrão devolve o dízimo para ele. E foi tremendo isso aí. Então isso que é o mais importante. Amém? Aleluia. Porque é igual o nosso Deus. Não adianta você saber tudo de Deus e não obedecer a palavra dele. Não adianta você saber tudo de Deus, mas você não fazer nada daquilo que ele gosta que a gente faça, né? Então não adianta, a gente tem que tentar aos poucos. É um estilo de vida complicado? Claro que é. A palavra de Deus ela é muito mais alta do que as nossas vidas. Nós somos falhos, pecadores, mas não temos desculpa de não nos esforçarmos para estarmos tentando fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Então vamos lá. Hebreus 5, versículo 1 ao 14, eu vou estar lendo agora, para que a gente possa entender um pouco sobre o sacerdócio de Jesus. Vai dizer assim, ó, a palavra de Deus. Vamos lá? Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e rasos, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Está lá em Êxodo 28:1. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, Salmos 2, versículo 7, como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110, versículo 4, diz assim, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar que sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não alimento sólido. Então o que eu estou ensinando é alimento sólido. Não é mais o leitinho. Amém? Não são os rudimentos básicos. Qual que são os primeiros rudimentos da palavra de Deus? Ele fala, que eu vou abrir um parênteses aqui, Hebreus 6, 1, aqui ele vai dizer quais são os rudimentos. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, deixando assim, eu já entendi, já estabeleci na minha vida, eu já obedeço e eu já prossigo para a frente, eu não fico mais lá. É igual nós sempre dizemos, nós começamos na escola, na primeira infância, né, no prézinho, enfim, depois nós vamos para o primeiro ano, ou o primeiro grau, como era antigamente, agora é ensino fundamental, depois nós vamos para o ensino médio, depois nós vamos para uma faculdade. Então aqui já é uma questão de faculdade, então é questão de teologia. É só para você entender que você não vai ficar aprendendo o A, E, I, O, U
depois que você já é adulto, né? Então, por exemplo, você não vai ir lá na igreja e ficar aprendendo como é que ora, como é que jejua, como é que louva. Não, você já deve saber isso. E existem coisas que já foram feitas na sua vida. Então ele vai falar aqui, ó, Hebreus capítulo 6, versículo 1 em diante, ele diz assim, ó, por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, né, a base, né, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento, não é fazer de novo arrependimento de obras mortas, você já fez isso, confissão de pecados e tal, de fé em Deus, você já tem fé em Deus, da doutrina dos batismos, né, então você já foi batizado aí nas águas pelo Espírito Santo, e várias vezes e tal. E da imposição das mãos, várias vezes pelo Espírito Santo, né? Nas águas é uma vez só. A não ser que você não entenda o que você fez. Se tomou só um banho, aí complica. Mas se você entendeu, é uma vez só. É um simbolismo, né? E da imposição de mãos, e da ressurreição de mortes e de juízo eterno. Então, isso, na verdade, você já deve ter entendido, né? Então, são bases da nossa fé. Aprendeu isso? Entendeu isso? Agora vamos, como diz lá a visão de Ezequiel, há aqueles que estão à beira do rio, aqueles que já estão ali, já com a água nos pés, e os outros que já estão mergulhando lá nas águas. Então é o mesmo entendimento. Nós devemos prosseguir, né, para que a gente possa entender, aprender e experimentar mais coisas do Senhor. Coisas mais profundas em Deus. Amém? Esse é o caminho. Então vamos lá. Paramos no versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado. Tá vendo? Na palavra da justiça. Porque é menino. Menino inconstante pode ser levado a todo vento de doutrina. Leia a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. Você vai ver o que são meninos em Cristo. Tanto de bobagem que eles estavam fazendo. E eles tinham todos os dons, eles criam no Senhor, eles tinham todos os rudimentos aqui. Se você ler lá, Paulo ele começa elogiando eles, depois ele vem descendo a bordoada. Mas ele elogia porque eles já tinham esse entendimento. Eles só eram carnais, né? E pior do que um ímpio é um crente carnal. Então, essa é a questão. Ainda é criança, estão brigando com o outro, tá vendo? Então, a disputa de quem interpreta mais, a disputa de quem profetiza mais, a disputa de quem fala mais em língua, a disputa de quem louva mais, a disputa de quem cura mais, enfim. Né? Apesar que é o Senhor que faz, mas é quem é usado. Mas, enfim. Aí ele diz aqui, mas um mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, é aquela velha história. Quando você é menino no entendimento, vamos colocar um jardim aqui, um gramado, jardim com gramado, com uma cerca em volta. Com uma plaquinha escrito não pise, imagina isso na sua mente. Quando você não tem entendimento, quando você é criança, não é experimentado, você olha a plaquinha e você fala, não pise. Talvez você pise, talvez você não pise. Aí vai da sua ousadia. Mas o que acontece? Uma pessoa experimentada não precisa ter cerca e não precisa ter placa, porque ela vai entender. Ela fala, não, é um jardim, eu tenho a calçada aqui para eu andar, eu não preciso andar por cima do jardim. Vai matar a grama, vai quebrar as flores, então eu não vou mexer ali. Eu gosto do jardim bonito, então deixa o jardim lá. Eu ando ao redor dele ou por onde tiver uma passagem para eu andar. Não precisa ter placas de não pise, pare, não faça isso, não faça aquilo. Não precisa de regras sobre regras. É só as crianças que precisam, no primeiro momento. E não precisa de cerca, porque você entende que não é para você adentrar aquele lugar ali, né? Se você adentrar, não vai, entre aspas, ter problema, mas há um prejuízo, haverá uma consequência. Então é a mesma coisa. Quando é criança, Deus, se a criança pisar, Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então, ali eu falo assim, poxa, mas a pessoa está fazendo errado e Deus não julga, não há consequência. O que acontece? Deus ele julga conforme nós vamos ter entendimento. Quanto mais tiver
né? Quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, quanto mais entendimento você tiver, então não vou aprender nada. Não, você tem que aprender sobre o teu chamado. Você não tem que aprender sobre tudo. Você vai dar conta daquilo que você aprendeu. E é bom conhecer ao Senhor para errar menos, para fazer menos coisas erradas. Porque, como diz o último texto que nós vemos ali, que nós precisamos fazer o quê? Obedecer a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Lemos ali então sobre o sacerdócio de Jesus, né? Sobre o sumo sacerdote, Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora o que eu quero frisar ali é em Hebreus capítulo 5, versículo 8, que ele fala algo interessante para nós ali. Você viu que ele falou? Se você prestou atenção, ele falou assim, ó. Hebreus 5:8, ele falou assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Esse texto me leva para Filipenses. Então vamos lá para Filipenses. Aleluia. Eu acho que conecta com Filipenses aí, para a gente entender o que ele padeceu, né? Então Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim, que sendo Jesus, né, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando-se a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém. Então, nós temos aqui o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, Melquisedeque é rei de justiça, é rei de paz, né? E a Bíblia diz que ele é semelhante. Aleluia. Vamos lá, cadê Jesus? Hebreus 7, versículo 3. Olha, eu vou ler desde o versículo 1, porque aqui ele vai dizer a mesma coisa que nós vimos em Gênesis 14. Então, quem está explicando aqui na carta aos Hebreus, ele está dando um amparo, ele está fazendo a conexão do Antigo com o Novo Testamento. É por isso que cita dízimo aqui no Novo Testamento. Muitos falam, não cita dízimo. Mas é da velha aliança. Eu não estou falando de dízimo, é só para você entender que tudo é conectado, tudo é junto, né? Mas vamos lá. Ele está dizendo a mesma coisa. Ele vai citar o dízimo de novo aqui. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, agora ele já está chamando Abraão de Abraão, tá vendo? Porque já concretizou, né, a palavra do Senhor, lá, a promessa. Quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dia, sendo eterno, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Então ele é da mesma essência e mesma substância. Por isso que eu disse que eu não vou afirmar lá que era Jesus. Mas é como se fosse, né, aquilo que nós dissemos naquela hora. Como se fosse... Hoje nós podemos dizer isso, eu acho que não vai ser heresia falar, é só uma explicação. É como se fosse um holograma de Jesus antes do tempo, sabe? Então lá, Abraão, aparece Jesus, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma figura daquilo que ia vir, porque ainda não estava, mas já era. Glória a Deus, para você entender. Então ele diz aqui, considerai, pois... Olha, ele diz aqui, sem pai, sem mãe, sem genealogia de dias, não tendo princípio de dias, nem fim de dia, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e que dentre os filhos de Levi recebe um sacerdócio, tem ordem,
segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão, abençoou o que tinha as promessas, ora, sem contradição alguma. O menor, Abraão, é abençoado pelo maior, Melquisedeque. E aqui certamente toma o dízimo homens que morrem, ali, porém, aquele que se testifica que vive. Aqui que ele fala aqui ele está falando do sacerdócio levítico, né? Aqui é os que morrem, né? Homens que morrem, então o sacerdócio levítico. E ali ele está dizendo Melquisedeque, porém aquele que se testifica que vive, o eterno. Então o que está acontecendo? Quando Abraão dá o dízimo para Melquisedeque, ele fez uma aliança, tomou o pão, tomou o vinho, né? Comeu o pão e tomou o vinho. Ele fez uma aliança, Melquisedeque fez uma aliança com ele, abençoa Abraão, Abraão devolve o dízimo, e esse dízimo ele é tão poderoso que ele abençoa uma tribo que vinha depois, a ordem levítica, que tinha dia e hora para acabar. Então, por isso que ele está dizendo ali, ó, de homens que morrem, porém aquele quem se testifica que vive, ou seja, a ordem eterna de Melquisedeque, né, o eterno ali, como o eterno Senhor e Jesus o eterno também. O que acontece? Ele faz o quê? Ele dá o dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque abençoa Abraão, abençoa a ordem levítica que vinha depois, é isso que ele está explicando aqui, que ele sabia que ia acabar e chegar até Jesus. Amém? Então essa conexão de sacerdócio, porque ele vem segundo a ordem de Melquisedeque, vem Melquisedeque, abençoa Abraão. Abraão, depois eles vêm pelo sacerdócio levítico, que não tem a ver tanto com isso, que era para aquele tempo. Ele vem só dando uma visão, ensinando como é que adora, como diz lá, ó, a carta aos Gálatas, como um ensinador, um pedagogo para o povo entender como que era temer e adorar a Deus. E aí que esse sacerdócio acaba, né? Mas a ordem de Melquisedeque, ela pula isso daí. Ela vem fazendo uma conexão entre Abraão, o estilo de vida de Abraão, até nosso Senhor e Salvador, Yeshua, ou Jesus Cristo. Então, o que ele fala? Que quando lá em Hebreus, ó, capítulo 7, versículo 12, ele fala assim, porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mas essa lei é o estilo de vida. Então você fala assim, mas então o sacerdócio mudou. Ele, na verdade, ele muda, mas ele não se perde. Por quê? Porque Abraão já tinha, né, através do seu ato ali de entendimento, já tinha, de uma certa forma, perpetuado a ordem de Melquisedeque, que era só até Jesus voltar para que a bênção viesse. Então, o dízimo era só para a tribo de Levi, né? Os dízimos ali eram entre as tribos, para ser repartido para a tribo de Levi. Mas, por quê? Porque aquilo ali era um planejamento, uma organização do Senhor, porque existia a tribo de Levi, que só eles adoravam a Deus, cuidavam do templo, do sacrifício, enfim, eles trabalhavam, né? Então, eles precisavam receber também, mas eles não podiam trabalhar igual os outros na colheita, plantas e vendas, enfim. Eles estavam ali trabalhando exclusivamente para o templo do Senhor. Então, eles recebiam para aquilo ali, né? Então, ele vai dizer aqui, ó, vamos ver, ó, como o que eu acabei de explicar, ele vai dizer no versículo 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo. Então, Levi já tinha pagado o dízimo, estando no lombo de Abraão, ele nem tinha vindo ainda. Olha lá, ó. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Foi bem antes. Abraão já pagou. Já ofertou. Já abençoou. Foi abençoado e abençoou. Retribuiu. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico,
porque sobre ele o povo recebeu a lei, é verdade, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, no caso Jesus, né? E não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Né? Qual era a necessidade? Porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Porque aquele a quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Então essa questão de altar, essa questão de liturgia, essa questão aí, né, de templo, de experiências com Deus. Nós temos dois tipos de pessoas. Tem aqueles que entendem que a necessidade de adorar a Deus é só no templo, né? Então ele lê a Bíblia lá no templo, ele ora só no templo, ele adora só no templo, e tem aqueles que não, que acham que é só nas casas, que é só no monte, né? Que Deus se manifesta para ele. E na verdade, essa liturgia toda, Abraão vem trazendo um estilo de vida. Abraão é o pai da fé. Amém? Jesus é o autor e consumador. Mas Abraão é o pai da fé. Ele vem com um estilo de vida e aí Melquisedeque se manifesta para ele, ele continua com aquele estilo de vida. Né? Então é o estilo de vida de Abraão que nós temos que copiar. Ah, então não vou mais no templo. Não. É necessário ir no templo. Tem coisas que Deus só fala pelo corpo, então é necessário estar congregando. E então eu não vou no monte. Não, é necessário ir ao monte. Porque no monte ali você vai ter um momento com o Senhor. Ah, então eu não vou fazer culto nas casas. É necessário fazer, porque a igreja começa na casa. Amém? Ah, então não é tudo junto. Não é uma coisa separada da outra. Então talvez nós vemos com um pensamento, né, greco-romano dualista. Tipo assim, na igreja isso é uma coisa, fora da igreja isso é outra. Não, isso aí é dualismo. Deus não é glorificado através do homem. Quer ver a palavra que ele usa aqui para explicar sobre isso? Deus ele não é glorificado através disso. Está lá em Tiago. Tiago, deixa eu pegar aqui Tiago, só um pouquinho. Que ele vai dizer aqui, ó. Tiago 1, 1:8, diz assim, ó. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, o cara pensa uma coisa e pensa outra. Pensa uma, outra. Não. Pensa uma coisa só. Amém? O homem é integral. As pessoas separam a minha vida espiritual, a minha vida ministerial, a minha vida pessoal, a minha vida íntima, a minha vida familiar, a minha vida profissional, enfim. É uma vida integral. Não é separado. Você tem que ser a mesma pessoa em todos os lugares e em todos os ambientes. Amém? É isso que Deus está querendo dizer. Aleluia. Glória a Deus. Lembra de Hebreus? Para os experimentados. Vamos buscar aí. Aleluia. Glória a Deus. Então, se Deus der uma palavra, uma profecia, você entrega na rua. Entrega numa casa, entrega numa igreja, entrega numa escola, entrega na fila do banco, na padaria, enfim. Não tem essa questão de é só na igreja, é só no monte. Ah, então eles dizem que nós temos que adorar a Deus só nesse monte. Ah, nós temos que adorar a Deus só nas casas. Nós temos que fazer só de um jeito. Não, é integral, é em todos os lugares. Para você ficar mais fácil fazer nas casas, amém. Começando uma congregação, começa nas casas. Não existe... Sabe aquela questão... Agora eu vou abrir um espaço aqui e eu acho que eu vou encerrar porque senão vai ficar muito extenso. Mas sabe aquela questão que fala assim sobre... Isso é interessante. Eu acho que eu vou encerrar aqui. Segunda parte. Daí nós continuamos no outro dia. Sabe aquela questão que as pessoas falam assim, vou abrir uma igreja. Eu recebi um chamado de Deus, vou abrir uma igreja. Tem um chamado. Não tem as pessoas, mas tem um chamado. Vou abrir uma igreja. Amém? Com 2 ou 3, já tem uma congregação. Mas 2 ou 3 não vai pagar aluguel de um lugar.
Ah, não, mas eu tenho o barracão. Amém. Mas 2 ou 3 vai ter que orar muito. Vai ter que fazer evangelismo, vai ter que fazer várias coisas para trazer mais gente, mais pessoas. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu tenho uma igreja, abri um lugar top, tem tudo certinho, tem 50 lugares, 100 lugares, já tá tudo certo, tem telão, tem projetor, tem tudo. Tem máquina de fumaça, tem os instrumentos, é só o povo vir. Amém, irmão. Mas será que é isso que Deus quer que você faça? Porque igreja não é empresa. Igreja é assim, ó. Nós vamos agregando pessoas. Um irmão lá sabe tocar um instrumento, o irmão quer louvar a Deus, louve porque ele tem mais facilidade. Então, Deus, de repente, chamou ele para louvar, mas não é só louvar. Vai fazer outras coisas. Lembra do ministério integral? Não é só louvar. Pode reparar, eu venho aqui, eu louvo, eu oro, eu prego a palavra, eu ensino, né? E fazemos tudo que nós conseguimos fazer, né? Mas tem os irmãos que são chamados para outras coisas, mas não é uma coisa só que Deus quer que você faça. Deus não dá uma coisa só, é uma coisa só quando nós somos na igreja. Então, na igreja nós podemos fazer algo? Vamos fazer, né? Vamos fazer algo. Eu consigo fazer mais de uma coisa. Amém, vamos lá. Por quê? Porque senão, se você começar a pegar 3, 4 coisas para você fazer, você vai ficar igual Marta. Tem Marta e Maria lá quando Jesus ele vai visitar. Marta e Maria. O que acontece ali? Marta está estressada que ela quer servir a Jesus e está brava porque Maria está ouvindo o que Jesus está dizendo e não está ajudando ela. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Jesus ele colocou ali certinho. Parece que são duas igrejas. Uma igreja estressada que eu quero fazer, e a outra está ouvindo as instruções, que é mais importante. Sabe, é mais importante você receber a estratégia do Senhor, a orientação de Deus, e Deus trazer as pessoas para você, do que você querer fazer do teu jeito, colocar, armar e fazer, as cadeiras são assim, tal, e não sei o quê, e enfim, eu armei o templo desse jeito, né, o telão tá ali, tá lá, não sei o quê. Amém, irmão, tudo bem. Mas a questão é, as pessoas que vão estar ali como uma família de Deus, como uma família espiritual, elas vão se sentir à vontade naquele ambiente. Não é interessante você ir moldando primeiro a família, para saber o que a família quer, qual o estilo de vida, ou melhor dizendo, o ministério, que no caso é o serviço, né? O ministério, ele vai ter um foco ali, que Deus te deu já esse chamado. Será que você vai conseguir, né, trazer essa visão para aqueles que estão juntos ali para agregar e vão se sentir à vontade nisso, sabe? Então nós precisamos buscar no Senhor. Não é da forma que a gente quer, não é da forma que a gente deseja, é da forma que o Senhor coloca. Às vezes a gente tem um ministério e fala, não, no meu ministério é assim. Se não fizer tal coisa não vai fazer. Tem que passar por processo, porque eu passei, não sei o quê. Não, Deus chama cada um diferente. É um processo diferente. Às vezes a pessoa não consegue lidar com criança, você vai colocar ela no departamento infantil. Não, porque é um bom dizimista, um bom irmão, uma boa irmã, assim, tá aí, parece que ela tem jeito. Não. Tem gente que não tem chamado pra isso aí, não. Não vai ser benção. Ah, mas o irmão abençoa e o irmão louva. Ah, mas não é para ele louvar, ele é para fazer outra coisa. Vai colocar ele para louvar? Não, é que aqui a minha igreja, né? A minha igreja não é de Jesus, é da pessoa, né? A minha igreja é assim. Então, a igreja é tua, você faz do jeito que você quiser. Agora, você quer ser bênção, quer abençoar uma localidade, uma cidade, faça o que Jesus mandou. A igreja é dele, é ele que manda, é ele que diz. Se ele orientou de um jeito, amém. Se ele não orientou, não queira fazer do teu jeito. Você vai estar trabalhando na carne, trabalhando em vão. Vai ser um sacrifício de tolo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estiveram junto conosco aí. Você que não pôde ficar,
Amém. A glória é para o Senhor, não é para mim. Aleluia. Deus abençoe por essa palavra. E o reino está vindo. Vamos mudar nosso estilo de vida para que a gente possa glorificar a Deus e estar adentrando, né, as regiões celestiais, aprendendo do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito. Convida mais gente, compartilha, né? Compartilhe esse vídeo aí se você sentir vontade. Aleluia. Nós não sabemos muito, mas aquilo que nós sabemos nós compartilhamos. E que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao teu coração. Também um grande abraço aos nossos irmãos, né, venezuelanos, argentinos, todos os hermanos da América Latina que estão sempre assistindo as películas que nós outros postamos em el canal do YouTube. Deus abençoe a todos. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe, até a próxima, se Deus assim permitir.